Olá, pessoal, boa noite. Então, o objetivo dessa aula de hoje é a gente praticar os conceitos que vocês viram lá na aula, naquela primeira aula introdutória sobre ajustes iniciais da ventilação mecânica e o início do cálculo da mecânica pulmonar, cálculo da complacência e cálculo da resistência. Vocês estão vendo aí na tela do computador o simulador Saven. Ele é um simulador gratuito e disponível para vocês utilizarem, treinarem em casa, certo? É um simulador muito didático. Ele serve para fazer ajustes iniciais, corrigir assincronias e também calcular a mecânica e simular em diversos casos clínicos, desde casos clínicos mais simples, né, até casos clínicos mais complexos. O objetivo da aula de hoje são casos clínicos simples. Nós não vamos adicionar comorbidades importantes aos pacientes, porque, de acordo com o nível de aprendizado no momento, a gente não permite isso. Então, eu quero que vocês saiam daqui, né, com a sensação que entendeu tudo que foi passado, conseguir fazer ajustes iniciais na ventilação mecânica, independente do modo ventilatório que foi escolhido, né, e ter um pouquinho de segurança no manejo inicial da ventilação mecânica. Então, ventilação mecânica, às vezes, gera um pouco de ansiedade nos estudantes. Eu já fui estudante e me lembro do primeiro contato que eu tive com ventilação mecânica. Eu li 2, 3, 4 vezes o capítulo livre e não consegui entender. Muitas siglas, muitos códigos e mistura ali com números, termina que fica confuso e atrapalha um pouco o aprendizado e gera ansiedade e fica como se fosse um assunto à parte da formação. Ah, depois eu vejo, e termina que os médicos, eles terceirizam muito a ventilação mecânica a outros profissionais, desde enfermeiros até os fisioterapeutas. Então, o objetivo da nossa aula é fazer ajustes iniciais e cálculo da mecânica pulmonar. Interessante a gente observar que vocês não precisam fazer tudo da ventilação mecânica, mas o médico, ele tem a função, né, de gerenciar todo o tratamento da insuficiência respiratória, desde o atendimento inicial até o desmame da ventilação mecânica e extubação. Então, não é que você vai precisar calcular PIP, ficar colado no paciente, no ventilador. Não. Eu acredito que essas funções e esse trabalho está reservado aos profissionais da fisioterapia respiratória, que estão lá para, né, fazer esse ajuste fino e colocar a mão na massa ali junto com os pacientes. Vocês podem fazer também, sendo que, em decorrência dos outros atendimentos clínicos que são necessários no atendimento de urgência, desde antibióticos, manejo de intubação, tratamento de arritmias, prescrição. Então, o médico ele fica um pouco sobrecarregado. Então, esse manejo mais fino precisa ser delegado a alguns outros profissionais, e eles fazem isso com grande qualidade, mas o médico ele precisa entender todo o processo e gerenciar esse tratamento da insuficiência respiratória. Então, vamos começar, eu vou chamar um por um, certo? Não precisa ficar nervoso, não precisa ter vergonha. Eu acredito que o nível aqui está muito heterogêneo, muitos alunos não assistiram a aula, outros assistiram a aula, então eu acredito que quem assistiu a aula vai dar uma ajudazinha para quem não assistiu. Eu vou sempre perguntar a vocês, eu vou procurar não responder as perguntas, eu vou tentar sempre responder as perguntas dentro do conhecimento que vocês já têm, que vocês adquiriram, né, durante a aula, e caso não consiga, aí eu vou explicar e vou falar alguma coisa. Mas a aula é bem simples, é bem tranquila, tá certo? E eu acho que o objetivo da gente é atingir todos esses pontos didáticos para que vocês ganhem um pouco de segurança no início da ventilação mecânica. O nosso objetivo é um atendimento prático. A gente não vai discutir princípios fisiopatológicos, né? Nem fisiológicos, nem patológicos no momento, e nem tampouco discutir questões sobre residência médica, né? Questões de provas de residência, não. Nosso objetivo é que vocês, de frente para o ventilador de ventilação mecânica, assim que entubar o paciente, vocês consigam fazer os ajustes iniciais. Então, vamos começar aqui com... Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na minha tela. Eu queria chamar aqui, só um minuto, para eu ver aqui as pessoas. Ana Clara, por favor, abre o áudio aí, Ana Clara. Oi, professor. Já, Ana Clara disse que queria fazer clínica, é isso?
Isso. Está pensando, né? Então, digamos que você, assim que se formou, você fez prova para residência e, enquanto está aguardando ali o resultado, né, você começou a dar os seus primeiros plantões. E você está dando plantão numa UPA, certo? Numa UPA, na unidade de pronto atendimento, ali em Satélite, na unidade de pronto atendimento de Satélite, que é uma UPA bem movimentada, e você recebeu um paciente que foi vítima de traumatismo crânioencefálico, certo, Ana Clara? Então, Certo. ele chegou lá, a princípio, o SAMU trouxe esse paciente com um nível de consciência até bom, estava ali um Glasgow 12, 13, mas assim que ele entrou na sala vermelha, na sala de atendimento de urgência, né, naquela sala de atendimento de pacientes mais graves, você foi chamada, a enfermeira chamou, Ana Clara, doutora Ana Clara, vem aqui, por favor, examinar esse paciente. E você, após fazer o exame inicial, você percebe que esse paciente tem indicação de intubar, iniciar a ventilação mecânica, porque a escala de coma de Glasgow dele está 6. Ele afundou do ponto de vista neurológico e você vai precisar intubar. Você conseguiu intubar e vai precisar iniciar a ventilação mecânica. Esse paciente, como você consegue ver aqui na tela, ele é do sexo masculino, tem 30 anos de idade, tem uma altura de 1,70 m e 80 quilos, certo? Vou confirmar aqui e nós temos esse paciente. Eu vou tirar o som, para não ficar aparecendo som, e vou pausar aqui as curvas. Então, Ana Clara, me diga uma coisa, Ana Clara. Você, assim que entubar esse paciente, você quer ventilar ele no modo VCV, que é volume controlado, ventilação controlada a volume, ou você quer ventilar esse paciente no modo PCV, ventilação controlada à pressão. Eu nem vou perguntar CPAP e PSV, porque esses ritmos nós utilizamos no desmame da ventilação mecânica. Então, você tem duas opções. Ou você ventila no VCV ou no PCV. Você quer ventilar em qual? No PCV. PCV. Joia. Ana Clara, não tem diferença, você pode escolher qualquer um desses dois, independente da comorbidade, do caso clínico. Não existe nenhum trabalho que mostre superioridade entre um modo ventilatório e outro. Então, você escolheu PCV, eu vou marcar aqui, ó, PCV, certo? Acabei de marcar PCV, e aparece para você aqui a pressão, né? Que, na verdade, essa é a pressão aí inspiratória. Então, você quer colocar inicialmente quanto de pressão inspiratória, Ana Clara? Ai. Eu vou chamar mais uma pessoa, Ana Clara, para lhe ajudar, e vai ser Danilo. Opa, acredito que o inicial a gente possa começar com 15. Ok. Então, Ana Clara, Danilo, pode ficar aqui comigo também, Danilo? Vamos ficar vocês dois. Ana Clara, Danilo sugeriu começar com 15 centímetros de água. Então, vou botar aqui 15 centímetros de água, certo? Tá. Frequência respiratória, Danilo. Já já eu falo sobre essa pressão. Frequência respiratória, você quer ajustar quanto? 12. 12. A minha sugestão é que vocês comecem entre 12 a 16 incursões respiratórias por minuto. Então, Danilo pediu 12. Ana Clara, tempo inspiratório. Você quer colocar quanto de tempo inspiratório? Pode? Tempo inspiratório. Ai. Ana Clara, tranquilo, pode ficar tranquila, certo? Vamos lá, não fica nervosa. Eu estou notando que você tem uma dificuldade com o tempo inspiratório. Faz o seguinte, puxa o ar e solta. E veja quanto tempo demora um tempo inspiratório. Puxa o ar agora, vai, solta. Puxa o ar e solta. Um segundo. Deixa um segundo. Um segundo. O tempo inspiratório, Ana Clara, ele vai de 0,8 a 1,2 em pacientes adultos. Segundos, no caso, né? Então, eu vou colocar aqui um segundo conforme você pediu. Tá? Tá. Vamos lá. Tempo de subida, Danilo. Você consegue lembrar o que é tempo de subida? Danilo, não fala não, porque eu vou explicar isso depois. A princípio, eu vou deixar 0,1, esse tempo de subida, que também é chamado de rise time,
e a gente vai mostrar as alterações que acontecem após o ajuste do tempo de subida. Eu vou chamar agora Jacó. Jacó, eu vi que você saiu e voltou, não sei se Oi, você professor. tem alguma Eu, dificuldade de transmissão, mas a minha pergunta é, você, assim que intubou o paciente, você quer colocar uma pausa inspiratória? pausa inspiratória? Isso, sim ou não? Não, mas eu não sei o que significa. Ok, tranquilo, Jacó. A pausa inspiratória, ela serve para a gente calcular a mecânica inspiratória, complacência, resistência. Então, a princípio, como a gente acabou de intubar o paciente, a gente não vai calcular a mecânica dele. A gente vai conectar ele no ventilador e vai fazer os ajustes iniciais. Então, a princípio, vocês não precisam, João, Matheus, Renan, Téric e Ana Clara, Vivian e Danilo, vocês podem deixar sempre a pausa inspiratória em zero. Quando vocês forem examinar esse paciente, fazer um ajuste mais fino, aí a gente vai calcular a mecânica respiratória desse paciente, tá? João Fernandes, você acabou de intubar, você quer botar quanto de FiO2, que é a fração inspiratória de oxigênio? Acho que João Fernandes está tendo alguma dificuldade de conexão. Oi, Matheus, professor. Estou ouvindo. está ouvindo, João? Você acabou de intubar um paciente, você quer colocar quanto de FiO2? No caso, a fração inspiratória. A gente respira o ar atmosférico, ele tem em torno de 21%. No caso, a 100%, professor. Isso. Eu recomendo a vocês, para assim que intubar, todos os pacientes, independente da comorbidade, bota FiO2 100%, porque a intubação é um processo muito difícil, gera ansiedade, vocês vão ter dificuldades diversas. Então, não pensa. Bota lá 100%, intuba, começa a ventilação e depois você vai fazer esse desmame da FiO2. Você pode fazer o desmame pela saturação mesmo. O objetivo da gente é uma saturação entre 92% e 96%, né, de oxigênio. Então, vamos botar aqui 100% de oxigênio. Perfeito. Agora, vamos falar agora com o Matheus. Matheus, acabei de intubar um paciente que não tem comorbidade pulmonar. Ele foi intubado porque ele teve um TCE grave, com rebaixamento do nível de consciência. Matheus, assim que eu intubei, você quer colocar quanto de PIP? A pressão expiratória final positiva. Liga o áudio aí para a gente escutar. Acho que o Matheus também está com algum problema de conexão. Vamos lá, Renan? Pois não, professor. A PIP, É. eu acredito, assim, que o 5 pode ser, mas eu não tenho muita certeza, professor. Seria mais por Ok. Vamos só ter entender lembrado. um pouquinho esse conceito da PIP, certo? A PIP é a pressão ao final da expiração. Quando a gente solta o ar, vou soltar o ar, ainda resta uma pressão positiva dentro do pulmão, chamada de PIP. Durante a ventilação mecânica, isso é muito importante para evitar o colapso do alvéolo. Se a gente deixar essa PIP muito baixa ou próxima de zero, o alvéolo ele pode se colapsar e gerar áreas de atelectasia no pulmão e gerar regiões de shunt e hipoxemia. Então, é interessante a gente deixar sempre uma pressão final positiva, que é uma PIP, né, em torno de 5 em pacientes que não têm comorbidade pulmonar. Aqueles pacientes que têm alguma comorbidade pulmonar, né, como a SARA moderada, você pode deixar inicialmente de 7 a 10. Pacientes obesos, como pacientes obesos também, é interessante deixar uma PIP um pouco mais elevada. E pacientes com a doença inflamatória pulmonar, né, que precisam de um ajuste mais fino, né, que você precisa examinar bem essa mecânica pulmonar, é interessante você fazer a titulação da PIP, que não é o objetivo da aula de hoje. Então, assim que intubou um paciente com indicação de ventilação mecânica por rebaixamento do nível de consciência, você bota uma PIP que a gente chama erroneamente de PIP fisiológica, mas esse termo é errado, porque não existe uma PIP fisiológica, né? Mas uma PIP que é universalmente aceita, que evita o colapso alveolar na maioria dos pacientes, que é em torno de 5, tá? Então, vamos colocar aqui 5 de PIP, ok? Téric,
Não, é Renan agora, né? Não, Renan acabou de falar. Terek, me diz uma coisa, Terek. Você sabe o que é sensibilidade do ventilador? Não sei não, professor. Vamos ver se alguém aqui na aula de hoje sabe o que é sensibilidade. Ana Clara, Danilo, Jacó, João Fernandes, Matheus, Professor, Renan, Terek e Vivian. Pode falar, Vivian. se eu não me engano, ele fica sensível em relação a se o paciente tentar fazer a respiração, expirar, inspirar, inspirar, né? Perfeito, Vivian. Então é o seguinte, pessoal. Quando você ajusta O o drive. ventilador, perfeito. Quando você ajusta o ventilador, você coloca algumas programações, que é como a gente está fazendo. Mas você acha que o paciente vai ter uma frequência respiratória, por exemplo, fixa durante o dia todo? Não, ele varia. Por exemplo, nesse momento, provavelmente, a minha frequência respiratória está mais alta do que a de vocês, porque vocês estão aí descansados, só assistindo a aula. Eu estou falando, estou gesticulando, então eu preciso, às vezes, de uma energia um pouco maior. Então, essa frequência respiratória, ela muda durante o dia, quando o paciente vai tomar banho no leito, quando ele vai fazer algum exercício, né, quando ele tem uma mudança de decúbito. Então, dessa forma, a demanda metabólica respiratória do paciente, ele muda durante o dia. Então, não existe mais um modo puramente controlado, que é o quê? É aquele ventilador, você deixa um ajuste fixo e ele fica com aquele ajuste o dia todo. Praticamente todos os ventiladores, os modos controlados, eles são assistido controlado. Ele tem um modo controlado, que você controla fazendo o ajuste agora como a gente está fazendo. Mas tem a parte assistida, ou seja, o aparelho, ele entende quando o paciente quer respirar um pouquinho mais. Então, ele tem uma sensibilidade para identificar quando o paciente quer respirar. Essa sensibilidade, ela pode ser a pressão ou o fluxo. Então, por exemplo, o paciente aqui está respirando, puxando ar, soltando. Ele quer dar uma respiradinha mais, ou seja, ele quer aumentar a frequência respiratória. Ele faz uma pressão intratorácica negativa, ou seja, ele tenta respirar. Aí, essa variação de pressão negativa, o aparelho entende. Ele vê, eita, o paciente está querendo respirar. Aí, quando ele entende que o paciente quer respirar, atinge o limiar de sensibilidade, o aparelho dá mais um ciclo respiratório para o paciente, um ciclo ventilatório. Então, dessa forma, por isso que os modos, como vocês estão vendo nesse simulador aqui, ó, AC, VCV e AC, PCV, são chamados de assistido controlado. Então, essa sensibilidade, ela pode ser a pressão ou fluxo. Vivian, que me disse aí a sensibilidade? Você se lembra quanto é que a gente coloca normalmente a sensibilidade de pressão? Professor, eu lembro que no material tinha 35 a 40. Agora, não sei se é a sensibilidade ou se é a pressão, essa primeira opção. Não, você confundiu um pouco, Vivian. É o Foi, né? seguinte, a sensibilidade, para quando o aparelho identifica quando o paciente quer respirar, a gente sempre vai ajustar, anota aí do lado, são pressões negativas entre menos 0,5 centímetros de Certo. água a menos 2, tá? Se você optar por deixar a sensibilidade a fluxo, são fluxos de 2 a 6 litros por minuto, tá? O que Vivian falou é em relação ao fluxo inspiratório inicial, que a sugestão é começar entre 30 e 45 litros por minuto, que a gente vai fazer no próximo caso clínico, Vivian. Então, pode ficar tranquilo aí que a gente vai discutir um pouco mais sobre esses valores. Então, pessoal, vamos deixar essa sensibilidade a menos 2, conforme está aqui. Então, ó, Ana Clara, voltando para você, Ana Clara. Você deixou aqui, ó, uma pressão inspiratória de 15, frequência respiratória de 12, tempo inspiratório de 1 segundo, porque é de 0,8 a 1,2 segundos. Você mesmo calculou, você puxou o ar e viu quanto tempo durava. Esse tempo de subida eu vou mostrar no gráfico, que é o rise time. A pausa inspiratória a gente deixa 0, porque não precisa calcular a mecânica respiratória no momento. FiO2 deixa 100% em todos os pacientes e deixa uma PIP de 5 aí na maioria dos pacientes, principalmente aqueles que não têm comorbidade pulmonar. Se o paciente tiver alguma comorbidade pulmonar, a gente vai ter que titular essa PIP e deixar ela com um ajuste mais refinado. A sensibilidade é a forma que o aparelho entende quando o paciente está querendo respirar um pouco mais. Você pode deixar a pressão ou fluxo. A pressão, se você for deixar a sensibilidade da pressão, é de menos 0,5 a menos 2 centímetros de água. Se for a fluxo, 2 a 6 litros por minuto. Eu vou dar o OK
e vamos ver as alterações no gráfico. Esperar um pouquinho aqui o gráfico atualizar e eu vou mostrar para vocês. Um pouquinho aqui. Pronto, o gráfico já deu uma boa atualizada. Eu vou parar para a gente identificar aqui como está acontecendo essa respiração. Eu queria perguntar à Ana Clara, voltando para você, Ana Clara, que vai desistir de clínica e vai fazer anestesia, depois da aula de hoje. Me diga uma coisa, Ana Clara. Você lembra quantos ml por quilo é interessante a gente começar a ventilação mecânica? De volume, no caso, né? Vixe. Não lembro, professor. Alguém lembra? Danilo, Jacó, João, Matheus, Renan, 6, Tete, professor. Vivian? Como é que é, Danilo? 8 a 10, professor, Ah, ml sei. por quilo. Eu acho que é 6, 6 professor. ml. Acho que é 6 ml quilo, Isso, o perfeito. corrente inicial, né? Perfeito. Eu acho que João falou de 8 a 10. 8 a 10 são volumes muito altos, João. Esses volumes acima de 8, 10 ml por quilo, lembrando que é por peso predito, né? Ou seja, peso corrigido. Não pode ser o peso real do paciente, porque às vezes o paciente ele engorda, tipo assim, ele ganhou lá 100 quilos, mas ele não aumentou a quantidade de pulmões. A quantidade de pulmões ainda é a mesma, só tem 2 pulmões com o mesmo volume. Então, a gente tem que calcular, fazer o ajuste desse peso, é chamado peso predito. Temos que calcular e fazer o ajuste da ventilação a partir desse peso. Aí é o seguinte, vamos deixar entre 6 a 8 ml por quilo. Ana Clara, o seu volume, vocês estão vendo aqui, ó, olha aqui, ó, volume corrente expiratório, está em torno de 802 ml, ou seja, cada ciclo o paciente está insuflando 800 ml. O que você acha, Ana Clara? O seu paciente, vamos só lembrar aqui, ó, o seu paciente, ele tem 80 quilos. O paciente tem 80 quilos. Você acha que está alto, está baixo esse volume para ele, Ana Clara? Acho que tá alto, professor. Se é 6 ml quilo, ele tem 80. Devia estar uns 480. Perfeito. Então, vamos pensar em 480 de ml para ele, ou 480 de ml de ventilação para ele. Agora, a minha pergunta é, Ana Clara, como é que eu vou baixar? Porque você não está ventilando controlado a volume, você colocou uma pressão aí, né? Uma pressão inspiratória, né? Na verdade, uma pressão aí de 15 centímetros de água acima da PIP. Na verdade, é um delta de pressão. Então, como é que a gente pode raciocinar para diminuir esse volume corrente? O tempo inspiratório, Se eu a reduzir- relação em ex. No nosso aparelho não tem relação em ex aqui, não. Ele não tem essa opção de ajuste. E se eu reduzir o tempo inspiratório, Ana Clara, eu consigo sim diminuir o volume, mas muito pouco, certo? Eu preciso de uma redução muito brusca, quase metade desse volume. Danilo, Jacó, João, Matheus, Renan, Térico ou Vivian, poderia me sugerir alguma coisa para eu baixar esse volume? A gente pode aumentar a PIP ou reduzir a pressão expiratória. Joia. Danilo, a PIP, a princípio, a gente não vai mexer, porque é bom deixar esse paciente não tem problema no pulmão, e essa PIP de 5 é uma PIP suficiente para evitar o colapso alveolar. O que a gente pode fazer é a sua segunda sugestão, é diminuir esse delta de pressão. Veja que você colocou um delta de pressão de 15 e a pressão expiratória era 5. Então, ó, 5 com mais 15 que você botou por cima, está gerando uma pressão de pico de 20 centímetros de água, que é 15 mais 5. E veja que está dando um volume de quanto? De 800 ml. Se a gente reduzir essa pressão expiratória para esse delta de pressão para 10, vamos ver aqui quanto vai gerar de volume. Olha aí, Ana Clara. Só a redução da pressão, né? Você consegue reduzir o volume, tá? Vamos reduzir um pouquinho mais? Tá 10. Eu vou botar aqui 8 de pressão, pressão expiratória, né? Então, se você pegar esse 8 mais 5 aqui, ó, tá dando 13. E tá dando aproximadamente 428 aqui ml.
ficou um pouquinho baixo, a gente pode deixar aqui em torno de 9, então, para chegar perto dos nossos 480. Então, chegamos aqui a 400 ml. Então, Ana Clara, como é que a gente consegue ajustar o volume ventilando controlado a pressão? A gente ajusta o volume ventilando controlado a pressão através do ajuste da pressão inspiratória. Se você aumentar esse delta de pressão, você consegue dar mais volume para o paciente. Se você reduzir esse delta de pressão, você consegue dar menos volume para esse paciente. Então, é essa a diferença do modo PCV para o modo VCV. Agora, vamos fazer o seguinte. Ana, Danilo, Jacó, João, Matheus, Renan, Térico e Vivian. Vamos olhar para os gráficos da ventilação. Então, olhem esses gráficos da ventilação. Esse gráfico branco aqui é o gráfico do volume. Tá? Eu vou deixar aqui atualizando. Então, aqui é o gráfico do volume. Veja que ele tem um volume inspiratório e depois volume expiratório. Volume inspiratório e expiratório, que está dando em torno de 480. Tá? Esse segundo gráfico aqui, olhem bem para ele, é chamado gráfico, né, de fluxo versus tempo. Então, você tem um fluxo, essa parte aqui de amarelo de cima é o fluxo positivo, que é o fluxo inspiratório, e essa parte aqui de baixo, ó, é o fluxo expiratório, que é a parte negativa. Então, aqui o paciente está inspirando a parte positiva, e a parte de baixo é a parte negativa, que é o fluxo expiratório. Tá? Fluxo ins e fluxo ex. Uma grande diferença que a gente observa entre os fluxos, quer dizer, entre os modos ventilatórios controlado a volume e controlado a pressão, é o seguinte, é que esse fluxo está sendo variável ao longo do tempo. Veja que ele começa aqui, ó, bem alto e depois ele vai diminuindo durante o tempo inspiratório. Então, o fluxo, certo? Então, concentra aí todo mundo. O fluxo inspiratório durante o modo PCV, ele é variável, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico. Ele está variando no tempo. E aqui é o fluxo expiratório, certo? E aqui embaixo, esse gráfico vermelho, é o gráfico de pressão versus tempo. Você tem a pressão expiratória, que é em torno de 5, como vocês colocaram aqui, ó, e ela sobe até chegar na pressão inspiratória, que no caso aqui está dando 14. Max, por que a pressão inspiratória está 14? Porque você botou um delta de pressão de 9 mais os 5. Então, está chegando a 14 de pressão inspiratória. Vocês podem ver aqui, inclusive, no monitor do seu aparelho de ventilação mecânica. Então, você tem a PIP de 5 e tem a pressão inspiratória de 14. Ok? Então, PIP de 5, pressão inspiratória de 14. Está ótimo. Parabéns, vocês fizeram esses ajustes iniciais aqui da ventilação mecânica. Aí eu vou fazer o seguinte. Danilo, Jacó, João, Matheus, Renan, Térico e Vivian. Eu vou explicar para vocês o que é o tempo de subida. O tempo de subida é chamado de rise time. Mas o que seria esse tempo de subida? Pessoal, o tempo de subida é o tempo necessário para a pressão que estava na PIP, em torno de 5, subir para a pressão inspiratória, que agora é 14. Então, é essa angulação de subida, tá? Então, é essa subidinha. Eu vou botar aqui de 0,3 segundos e vou confirmar. Confirmar aqui 0,3. Eu vou pausar para a gente ver os dois gráficos diferentes. Os dois gráficos que estão diferentes. Ó, pessoal, olha aqui os gráficos em vermelho. Você tem a PIP de 5 e ela sobe bem rapidinho e chega na pressão inspiratória de 14. Tá? Você tem a PIP de 5, aí ela sobe devagarzinho aqui, ó, vai subindo 0,1, 0,2, 0,3. Ou seja, ela demora a subir. Então, aqui ela sobe rápido, aqui ela sobe devagar. Então, aqui ela sobe em 0,1 segundo, aqui ela sobe em 0,3 segundos. Max, para que eu vou fazer esse ajuste do tempo de subida, né? Por que eu vou fazer esse ajuste do tempo de subida 0,1, 0,3, quando eu estou usando aqui o modo controlado à pressão? Pessoal, é o seguinte, quando você faz esse ajuste, você consegue influenciar no fluxo inspiratório. Por exemplo, todo mundo olha aqui
para o gráfico amarelo, que é o fluxo inspiratório. Eu vou colocar aqui o mouse em cima do fluxo inspiratório máximo, que está dando quanto para mim, Jacó? Olha aí no gráfico, está dando quanto o fluxo? 59 litros por minuto, professor. Isso, 59 litros por 60. minuto. Vamos arredondar para 60, perfeito. Então, veja, quando a PIP sobe bem rapidinho para a pressão inspiratória, que sobe aqui em 0,1 segundo, né? Eu cheguei a um fluxo máximo em torno de 60 litros por minuto. Agora, se essa PIP subir devagarzinho para a pressão inspiratória, a PIP está aqui de 5, sobe 0,1, 0,2, 0,3, chegou. O que vai acontecer com o fluxo? Ana Vivian, tá quanto o fluxo máximo aqui, ó, inspiratório máximo? 50, professor. 50. 50 litros por minuto. Ou seja, diminuiu. Então, todo mundo preste atenção. Quando eu aumento o rise time, ou seja, aumento o tempo de subida, ele sobe mais lento, sobe mais devagar. E isso diminui o fluxo inspiratório. Max, para que eu vou usar esse ajuste do fluxo inspiratório? Porque existem assincronias, as assincronias de fluxo. O paciente ele pode ter uma sincronia de fluxo insuficiente, no qual você vai precisar aumentar esse fluxo, ou ela tem uma sincronia de fluxo excessivo. Você vai precisar baixar esse fluxo. Então, você faz esse ajuste através do tempo de subida. Eu sugiro para vocês, assim que entubar o paciente, deixe um tempo de subida aqui de 0,1 segundos. Então, parabéns, vocês fizeram os ajustes iniciais da ventilação mecânica no modo controlado à pressão. Agora nós vamos para o segundo caso da aula de hoje, para a gente exercitar o modo controlado a volume. Agora eu vou chamar Danilo. Danilo, você quer fazer o que mesmo de residência médica, Danilo? Anestésio ou cirurgia geral? Anestésio ou cirurgia geral, perfeito. Provavelmente você é aquele aluno que gosta de terapia intensiva, né? Gosta de paciente grave, e quando você se formar, você deve se enveredar para a área de emergência, e eu acho que você vai procurar, vai ter a sala verde, amarela, vermelha. Você já vai estar ali caminhando para a vermelha, vai fazer alguns cursos aí de terapia intensiva, porque você deve gostar desse paciente mais grave. É natural isso acontecer, principalmente quem escolhe esses tipos de especialidade. E você está lá na UTI, né? Você é recém-formado e apareceu uma unidade de terapia intensiva ou de cuidados intensivos, e chegou um paciente com rebaixamento do nível de consciência após um quadro de cefaleia e hipertensão. Ele teve uma cefaleia ali há uma semana, bem forte, depois passou, e hoje ele foi encontrado desacordado em casa e chegou no seu plantão, já entubado, e trazido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, ele traz esse paciente para você em ventilação mecânica, e você vai fazer o ajuste, você vai tirar do ventilador do SAMU, né? E você vai colocar no seu ventilador da sua unidade de terapia intensiva. Sendo que o seu aparelho, Danilo, ele só ventila controlado a volume, ele não tem a opção de ventilar controlado a pressão. Isso é só uma simulação para a gente praticar agora com o segundo modo. Lembrando que em modo CPAP PSV, nós vamos reservar para pacientes em desmame de ventilação mecânica. Então, vou selecionar aqui, ó, o VCV. Se vocês quiserem depois praticar com o simulador, você é só colocar aqui, ó, para essa VCV. Se tiver alguma dúvida, você pode até botar o mouse por cima da interrogação, ele vai dar uma explicaçãozinha dos modos, entendeu? Inclusive, tem link aqui para algumas literaturas. Então, você pode fazer as perguntas em relação a cada um desses modos. Eu vou pausar, certo, Danilo? E a gente vai fazer ajuste por ajuste. Lembrando que o paciente ele tem as mesmas características. É um paciente que tem sexo masculino, 30 anos, 1,70 m, e digamos que ele tem um peso predito, um peso corrigido de 80 quilos. Aí eu pergunto a você, Danilo, você quer começar a ventilar com quanto de volume corrente para esse paciente? 480. Ok, você quer calcular 6 ml por quilo, eu vou botar para você 480 ml. Jacó, você quer colocar quanto de frequência respiratória, Jacó? 12, professor. Quanto? 12. 12. A gente pode botar entre 12 a 16, Jacó escolheu botar 12 de frequência respiratória. João, você quer botar quanto de pausa inspiratória, João?
Sem pausa, professor, zero. Zero, porque a gente vai usar a pausa inspiratória para calcular a mecânica pulmonar. Assim que chegar um paciente, você vai calcular a mecânica dele. Você vai fazer o ajuste inicial, vai pensar, colher exames, fazer raio-x, entender como está o paciente, prescrever sedação e assim por diante. Ok. Agora eu vou perguntar essa pergunta para a Vivian. No nosso aparelho de ventilação mecânica, que nós estamos ventilando a controlado a volume, você precisa definir o fluxo inspiratório, que você vai colocar quanto, Vivian? Professor, eu não sei essa. Você me respondeu há 35. pouco tempo. 35. Entre É, 30 a 45, você pode começar com 30 litros por 30. minuto. Perfeito, Vini. Ok, você pode começar ali 30 a 45 e fazer o ajuste de acordo com o tempo. Matheus, é o seguinte, no modo controlado a volume, você, nesse aparelho, você tem a opção de escolher o tipo de curva de fluxo. Existe esse formato de fluxo inspiratório constante, né? Onde você vai ter aqui, ó, um fluxo inspiratório constante, que é chamado onda quadrada, ou fluxo constante. Você vai ter um que é decrescente em 50% e vai ter o formato decrescente. Não há diferença, independente do modo ventilatório utilizado. Porém, para calcular a resistência pulmonar, quando você vai calcular a resistência durante o cálculo da mecânica pulmonar do paciente, você vai precisar deixar ele no modo controlado a volume com fluxo constante. Então, não tem diferença entre os tipos de curva que você vai utilizar. Esse ajuste é um ajuste mais fino, vai depender muito do caso, mas eu sugiro vocês colocarem com o modo de ventilação com fluxo constante, até para calcular posteriormente a resistência pulmonar, que é uma condição para você conseguir calcular, tá ok? Então, vou deixar aqui fluxo constante, tá certo? 30, fluxo constante. Mas eu queria saber de você, quanto você vai colocar de FiO2 inicial? Acho que o João deve estar com algum problema. Eu vou perguntar a Matheus. Matheus? Matheus não. Renan, quanto de FiO2, Renan? 100%, professor. Assim que entubar, nós vamos colocar 100% de F2. Não adianta estar pensando, aperta o botão 100% e vai lá, tá? Téric, você quer colocar quanto de PIP? Lembrando que esse paciente ele foi entubado por rebaixamento do nível de consciência. Professor, eu acho que acima de 10. Poderia ser? Pode começar com 10? Lembrando que, né, o que eu falei, o que eu recomendo? A PIP de 5 ela é universalmente aceita na maioria dos pacientes, por evitar um colapso alveolar em pacientes que não têm comorbidade pulmonar. A gente deixa ali de 7 a 10 em pacientes que já têm alguma lesão pulmonar previamente conhecida ou em pacientes obesos. Então, a maioria dos pacientes botam uma PIP de 5 e, se for necessário, você vai titular essa PIP e calcular a partir de alguns métodos de titulação para saber qual seria a PIP ideal para esse paciente, lembrando que esse conceito ele é muito errôneo. Mas a gente vai tentar aí botar uma PIP inicial de PIP de 5, porque esse paciente provavelmente não tem problema no pulmão, ele foi entubado por rebaixamento de nível de consciência, tá? E a sensibilidade, Vivian, você quer botar a sensibilidade? Pode ser a pressão ou o fluxo? Se for a pressão, eu boto valores de quanto? Se eu não, é menos 5 é menos 2. Menos 0,5 a menos 2, mas eu quero botar menos fluxo. Se for fluxo, a gente bota de quanto? Pode deixar assim, professor. Pode deixar assim, mas como mas quais são os valores Não sei. do intervalo? 2 a 6, tá? 2 Se a quis botar 6. 5, tudo bem. Então, a gente bota 2 a 6. Se for a pressão menos 0,5 a menos 2, fluxo 2 a 6. Eu vou confirmar e vamos ver aqui o nosso aparelho de ventilação mecânica. Esperar aqui um pouquinho a atualização do gráfico, tá? E eu vou pausar. Tá ok? Pausei. Então, nós temos aqui esse primeiro gráfico de volume inspiratório, volume expiratório. Esse segundo gráfico é o de fluxo inspiratório. Veja que esse fluxo inspiratório aqui é constante.
diferente do modo ventilatório controlado a pressão, que o fluxo inspiratório era variável. Para a gente controlar o fluxo inspiratório, a gente tem que fazer ajustes ali no rise time, no tempo de subida. Mas aqui não, ele é constante. Está em 30 litros por minuto, porque vocês escolheram 30 litros por minuto. Vivian escolheu aí 30 litros por minuto. E aqui é o fluxo expiratório, que é a parte negativa. E aqui embaixo, né, vocês podem ver a curva de pressão. Aqui é a PIP de 5, vocês escolheram, e ela vai subir e vai chegar até a pressão máxima aqui de 16,8 de pressão, que vocês podem ver, inclusive, aqui no monitor. Max, como é que eu controlo essa pressão de pico? Aí vai depender do volume do pulmão do paciente. Você não consegue ajustar essa pressão de pico como no modo controlado a pressão. Não tem um botão, pressão de pico, aperta e gira. Não, não tem. Você tem que colocar aí o volume e ver quanto de pressão de pico ele vai chegar. Como a gente botou um volume em torno de 6 ml por quilo, provavelmente essa pressão de pico em um paciente que não tem comorbidade pulmonar não vai chegar a ser tão alta, tá certo? Então, você tem aqui o tempo de subida. Perfeito. Agora, para finalizar a aula, nós vamos simular um pouco o cálculo da mecânica pulmonar. Para calcular a mecânica pulmonar, Ana Clara, Danilo, Jacó, João, Matheus, Renan, Téric e Vivian. Depois vocês dêem uma olhadinha no material, no e-book, dá uma olhada ali naquela aula introdutória, para vocês entenderem como é que a gente fez o atendimento de Dona Dixtalina, que é a nossa personagem do curso, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pausa inspiratória. Essa pausa inspiratória, eu recomendo vocês fazerem entre 1 e 2 segundos, onde vocês vão ter aí medidas mais fidedignas de cálculo da mecânica pulmonar. Então, vou fazer uma pausa aqui de 2 segundos, vou calcular aqui, botar pausa de 2 segundos e vou clicar em play. Vamos observar aqui as alterações no gráficos, eu vou pausar para a gente ver as diferenças. Pausei. Esses gráficos aqui, é o gráfico de volume sem pausa. E esse gráfico aqui é o gráfico de volume com pausa. Veja que teve uma pausa aqui em cima de 2 segundos. Aqui é o gráfico de fluxo sem pausa. E aqui é o gráfico de fluxo com a pausa de 2 segundos. Ok? E aqui nós temos o gráfico de pressão. Pressão PIP, chegando à pressão inspiratória, né? Depois volta para PIP. E aqui é o gráfico de pressão com pausa de 2 segundos. Aqui a PIP, chegou a pressão inspiratória 16,8. E quando você faz, pessoal, todo mundo concentra, olha para mim. Quando você faz uma pausa inspiratória, é o seguinte, você joga o ar dentro do pulmão e fecha a válvula. Quando você fecha a válvula, o ar se acomoda dentro do pulmão. Ele sai das áreas de maior resistência para as áreas de menor para maior, então ele fica todo acomodado melhor do pulmão. E essa pressão, a pressão chamada pressão de platô, que é essa da pausa inspiratória, ela reflete a pressão alveolar dentro do alvéolo do paciente, que nesse caso aqui está em torno de 13 centímetros de água. Então, agora nós temos 3 pressões. PIP de 5, pressão inspiratória de 16,9, não é isso? E a PIP e a pressão de platô de 13 centímetros de água. Aí eu vou pedir para vocês calcularem, tá? Eu quero que calcularem bem rapidinho, tá ok? O cálculo da mecânica pulmonar, no caso da complacência, essa chamada complacência estática, a gente calcula como? A gente pega o volume corrente expiratório, que é 481. Então, todo mundo anota aí, 481, tá? 481. Aí, agora você vai dividir pela pressão de platô menos a PIP. Quanto é a pressão de platô? Vamos lá, Matheus, está quanto? Matheus está com problema, acho. Ana Clara, quanto é que é a pressão de platô? Tá de 13. 13, né? A PIP é de quanto, Ana Clara? 5. 13 menos 5 dá quanto? 13 menos 5, 8. Ok, então 481 dividido por 8 dá quanto, Ana Clara? Dá 60, mais ou menos. Perfeito. Essa é a complacência estática do seu paciente. A complacência durante a ventilação mecânica estática, que a gente diz que tem valores normais, são complacências acima de 50. Então, esse paciente ele tem uma complacência normal, que era esperado porque ele foi entubado, provavelmente devido a um AVC, um acidente vascular encefálico. Ok? Beleza.
Agora, nós vamos calcular a resistência. Alguém daqui lembra como é que a gente calcula a resistência? A pressão de platô menos a PIP. Tem outra coisa aí, Jacó. Tenta lembrar aí melhor. Alguém lembra? Vivian, É Érica. dividido pelo fluxo, né? Isso. É só organizando, certo? Vamos lá. Anota aí do lado. A complacência estática é volume corrente dividido pela platô menos a PIP. O que Danilo falou, platô menos a PIP, é chamado de driving pressure, que é um conceito que a gente vai ensinar em outros momentos, não hoje, tá? A resistência, quem foi que falou que era dividido pelo fluxo? Foi Renan? Foi? Foi eu, Terek. Téric, vamos lá. É pressão de pico menos platô dividido pelo fluxo, tá? Então, vamos lá. Pressão de pico é quanto? Téric, calcula comigo. 16,9, tá? Que é a pressão de pico. 16,9. Menos a pressão de platô, dá quanto? A pressão de platô é quanto, Téric? Era 13, né? 13. 16,9 menos 13 dá 3,9. 3,9. Agora a gente tem que dividir pelo fluxo. Quanto é o fluxo inspiratório? Quanto é que está aí o fluxo inspiratório? Veio no nosso ventilador. É 30? 30, né? Isso. 30. Mas a pegadinha está aí. No cálculo da resistência, não é em litros por minuto, é em litros por segundo. Então, 30 litros por minuto, que são 60 segundos, você tem que dividir 30 por 60, dá 0,5. Então, o fluxo para o cálculo da resistência é em litros por segundo. Então, você vai calcular 30 por 60, dá 0,5. Então, você vai pegar o 3,9, Terek, e dividir por 0,5, que vai dar igual a 7,8. 7,8. Isso. Um paciente que está entubado, a resistência normal ali dele, a gente aceita até 12. Então, esse paciente ele não tem uma resistência pulmonar aí, não tem uma resistência aumentada. O que é esperado dele, porque ele foi entubado provavelmente por um quadro encefálico aí, um acidente vascular encefálico, tá? Então, só relembrando, complacência estática, volume corrente dividido por pressão de platô menos a PIP, né? E resistência, pressão de pico menos platô dividido pelo fluxo. Mas o fluxo tem que ser em litros por segundo. E o fluxo tem que ser constante. Por isso que a gente botou o fluxo de onda constante. Então, pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade de vocês. Sempre que precisar é só chamar, a gente tenta contribuir de alguma forma. Esse era o objetivo na nossa aula de hoje. Fazer ajustes iniciais, entender os modos controlada a pressão, controlada o volume, fazer um pouquinho de cálculo da mecânica pulmonar. Beleza? Valeu. Beleza, Valeu, professor. professor. Bate uma Obrigado, foto viu? aqui. Vocês sabem bater uma foto aqui com todo mundo? Deixa eu ver aqui. Pegar a Alterar o câmera. layout. Mosaico. Dá uma ligadinha aí na câmera só pra gente. Só um minuto, tá todo mundo fazendo. Vou parar aqui a apresentação. Se vocês estão escutando a minha filha aqui chorando, já já eu tenho que Uhum. botar lá para dormir. Fazer um print da tela. Matheus não quer mostrar não a foto aí, Matheus? Renan, tem problema não. Vou fazer um print aqui. Agora eu não consigo não, professor. Perdão. Tranquilo. Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Valeu, professor. Obrigada, Obrigada. professor. Valeu, Ó, professor. Valeu, professor. A gente que professor. agradece. Meeting records.